Imagine o ar pesado de Cesareia Marítima no primeiro século. Por 2 longos anos, o silêncio foi a companhia do apóstolo Paulo nas masmorras úmidas do palácio. O tempo parecia ter estagnado. Antônios Félix, o governador anterior, era definido pela ganância e hesitação. Ele manteve Paulo em um limbo jurídico, esperando um suborno que nunca chegou. Cesareia era um porto de esplendor, mas para Paulo era uma gaiola de pedra sob o sol da Judéia. Contudo, o vento político mudou. Félix foi removido e desembarcou Pórcio Festo, o novo procurador. O clima na província era de eletricidade e incerteza. Festo não herdou apenas um cargo. Ele recebeu um barril de pólvora pronto para explodir. A Judéia estava em chamas, com rebeliões latentes, e cada decisão do novo governador seria observada por olhos atentos em Roma e olhos furiosos em Jerusalém. Festo assumia o controle de uma das regiões mais instáveis do Império Romano, onde a política era um jogo de sobrevivência cruel. Quem era exatamente Pórcio Festo? Imagine um aristocrata romano clássico, movendo-se com a postura rígida de quem carrega o peso do império. Ele vestia sua túnica adornada com a púrpura imperial, símbolo visual de uma autoridade que emanava diretamente de Roma. Ao contrário de seu antecessor corrupto, Festo parecia mais inclinado à ordem e à eficiência, mas ele enfrentava uma pressão psicológica esmagadora. Ele era o novo rosto de Roma em uma província rebelde. Festo sabia que para governar com sucesso precisava urgentemente de aliados locais, o que significava negociar favores com a poderosa elite religiosa de Jerusalém. O peso imenso dessa responsabilidade moldava cada um de seus gestos e discursos iniciais diante da nobreza provincial que o cercava. Apenas 3 dias após assumir o posto, Festo subiu de Cesareia para a cidade sagrada de Jerusalém. Foi um gesto de diplomacia estratégica. Ele queria causar uma boa impressão nos líderes do templo. Mas em Jerusalém, o ar era de uma vingança que havia amadurecido no escuro. Mal ele se instalou, os principais sacerdotes apresentaram suas queixas formais. O alvo não era um exército, mas um único homem acorrentado, Paulo de Tarso. Eles não estavam interessados em debates teológicos. Eles queriam uma execução. A estratégia proposta era sombria em sua simplicidade. Pediram que, como um favor político, ele transferisse Paulo para Jerusalém. O pretexto era um novo julgamento, mas o objetivo real era uma emboscada mortal e definitiva planejada nos mínimos detalhes. Havia um contraste perturbador entre os sorrisos diplomáticos dos sacerdotes e o ódio visceral que guardavam pelo prisioneiro. Para aquela elite, Paulo representava uma ameaça existencial ao sistema de privilégios construído sob a sombra de Roma. Eles viam no apóstolo um traidor radical das tradições, alguém que pregava uma autoridade superior a qualquer estrutura terrena. Enquanto Festo ouvia as petições, ele não percebia que estava sendo manipulado como uma peça em um jogo de xadrez mortal. Antes de continuarmos essa narrativa de intrigas e perigos iminentes, aproveite este momento para se inscrever no canal e nos contar aqui nos comentários de onde você está acompanhando esta fascinante história histórica. O destino de Paulo estava sendo decidido em salas luxuosas, longe de sua cela escura e silenciosa. O plano maligno dos líderes judeus dependia da geografia das estradas. No século I, as rotas que ligavam Cesareia às montanhas de Jerusalém eram terrenos perfeitos para o terror. As colinas rochosas ofereciam esconderijos ideais para os sicários, assassinos que escondiam pequenas adagas sob suas vestes. Estes homens eram especialistas em ataques fatais. Uma emboscada em uma curva de estrada seria fácil de explicar, como um ataque de bandidos comuns, isentando as autoridades religiosas de responsabilidade. Festo estava perto de assinar o que ele pensava ser um documento de rotina,
mas que, na verdade, era uma sentença de morte. O governador retornou a Cesareia com a pressão de Jerusalém ecoando em seus pensamentos. A tensão crescia a cada quilômetro. Paulo, em sua cela, sentia o perigo, sem saber que o sistema jurídico romano seria testado. A decisão de Festo poderia encerrar a jornada do apóstolo em qualquer encosta empoeirada da Judéia, colocando o futuro de uma mensagem mundial na ponta de uma adaga. O Tribunal de Mármore em Cesareia era um monumento à frieza e à ordem de Roma. A luz do Mediterrâneo entrava pelas colunas altas, iluminando a poeira que dançava no ar, enquanto o silêncio era subitamente quebrado pelo som rítmico e metálico das correntes de Paulo. Cada passo do prisioneiro ecoava nas paredes de pedra, um lembrete constante de sua condição de cativo, mas sua postura não era a de um homem derrotado. Ele caminhava com a dignidade de quem conhece seus direitos e a verdade que carrega. Ao redor, os soldados romanos, estátuas vivas de metal e couro, observavam com indiferença profissional, suas lanças batendo no chão de forma intimidadora, reforçando que ali a única vontade que importava, em teoria, era a da lei imperial. Os acusadores não demoraram a se manifestar. Uma delegação da elite religiosa havia descido de Jerusalém, carregando não provas, mas um ódio que os anos de espera apenas intensificaram. Eles cercaram Paulo como uma alcateia, despejando uma enxurrada de acusações graves: sedição, profanação do templo e deslealdade direta a César. Eram palavras pesadas, destinadas a assustar qualquer magistrado romano. No entanto, faltava algo fundamental para o direito romano: evidência material. Para os líderes judeus, a frustração era palpável. Eles estavam acostumados com a justiça rápida e muitas vezes arbitrária da Judéia, mas ali, sob a lógica fria e processual de Roma, suas palavras vazias batiam contra uma parede de indiferença burocrática. Festo, sentado em seu assento elevado de julgamento, observava a cena com olhos calculistas, percebendo que as acusações pertenciam mais ao campo da religião do que ao da violação civil. Quando Paulo finalmente recebeu a palavra, sua defesa não foi um sermão inflamado, mas uma peça de retórica jurídica impecável. Ele não agia como um fanático desesperado, mas como um homem que dominava os códigos do sistema que o julgava. Com uma clareza que desarmava seus oponentes, ele afirmou categoricamente que não havia cometido nenhum crime contra a lei dos judeus, contra a santidade do templo ou contra a autoridade suprema do imperador. Sua integridade era sua armadura. Ele olhava diretamente nos olhos de Festo, não pedindo piedade, mas exigindo a justiça que o império prometia a todos os seus cidadãos. A força de seus argumentos criava um impasse. Se não havia crime provado, a lei exigia sua libertação imediata. Entretanto, a justiça em Cesareia não era apenas uma questão de leis, mas de equilíbrio de poder. É aqui que emerge a fraqueza de Pórcio Festo. Como governador, ele via a inocência de Paulo com clareza técnica, mas como político, ele sentia o peso do barril de pólvora que herdara. Ele precisava desesperadamente da paz social para garantir seu sucesso diante de Roma. Festo personificava o dilema da corrupção institucional, o momento exato em que um juiz decide que a estabilidade de seu cargo vale mais do que a vida de um inocente. Ele sabia que soltar Paulo enfureceria a elite de Jerusalém, o que poderia levar a tumultos e reclamações ao imperador Nero. A política estava prestes a asfixiar a justiça de forma irremediável. Buscando uma saída que agradasse aos acusadores, sem violar flagrantemente a forma da lei, Festo lançou a pergunta envenenada que mudaria tudo. Queres subir a Jerusalém e ser ali julgado diante de mim sobre estas coisas? Para um observador desatento, parecia uma escolha justa, uma mudança de cenário. Mas para Paulo, aquela pergunta era, na verdade,
uma sentença de morte disfarçada de opção processual. Ele era um estrategista e conhecia o teatro político melhor do que ninguém. Ele sabia que Festo estava oferecendo sua vida em uma bandeja de prata para os líderes judeus. Aceitar ir a Jerusalém significava ser entregue à mercê dos sicários nas estradas, ou a um julgamento onde o veredito já estava escrito em sangue antes mesmo do início da sessão. A tensão no tribunal atingiu seu ápice. O ritmo cardíaco da sala parecia acelerar enquanto todos aguardavam a resposta do prisioneiro. O concílium de Festo, o círculo de assessores jurídicos e aristocratas que o acompanhavam, observava Paulo com uma mistura de curiosidade e desprezo. Eles estavam acostumados a ver réus implorando por misericórdia ou tentando subornar sua saída. Mas Paulo permanecia imóvel, processando a traição de Festo. Ele percebeu que o sistema romano na Judéia estava falido, corrompido pelo desejo de agradar as facções locais. Se ele permanecesse naquele tabuleiro provincial, sua história terminaria em silêncio. Paulo, então, preparou seu movimento final, sabendo que as próximas palavras que saíssem de sua boca teriam o poder de paralisar o governador e transferir seu caso para a corte mais alta do mundo conhecido. O palco estava montado para o xeque-mate jurídico definitivo. Paulo olhou firmemente para o governador e percebeu que a justiça terrena naquela sala havia se tornado uma mera mercadoria de troca política. Pórcio Festo não era um monstro, mas um burocrata pragmático sob pressão, e isso o tornava extremamente perigoso para a causa do apóstolo. Paulo sabia que, se aceitasse retornar a Jerusalém, sua vida seria o preço pago pela paz social de Festo com a elite religiosa local. Ele não recorreu a orações desesperadas por misericórdia, nem a súplicas emocionais. Em vez disso, recorreu à lei que o protegia como um cidadão de Roma. Paulo possuía uma arma jurídica que nenhum líder judeu ou governador local poderia ignorar. Era o direito sagrado da provocatio ad Caesarem, um pilar fundamental da jurisprudência imperial que permitia a qualquer cidadão romano ser julgado pela instância máxima em casos de injustiça evidente ou perigo iminente. Com uma voz que não tremia, Paulo rompeu o silêncio denso que pesava sobre o mármore de Cesareia. Ele não aceitaria o tribunal de Jerusalém, onde o veredito já fora escrito em ódio nas sombras. «Estou perante o tribunal de César», declarou ele, sua voz ecoando com uma autoridade que parecia transcender suas próprias correntes pesadas. «Não fiz nenhum mal aos judeus, como tu muito bem sabes, governador. Se sou culpado ou cometi algo digno de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém pode me entregar a eles apenas para lhes fazer um favor político». O golpe final veio logo em seguida. As palavras que funcionariam como uma bomba atômica jurídica no ambiente. Apelo para César. No instante em que essas sílabas foram proferidas, o poder de decisão de Festo simplesmente evaporou. O choque na sala foi imediato e visível. O rosto de Pórcio Festo, antes carregado de uma arrogância diplomática, empalideceu sob sua túnica púrpura. Ele acabara de ser publicamente desautorizado por um prisioneiro acorrentado. Pelo rigoroso direito romano, uma vez feito o apelo oficial, o magistrado provincial perdia imediatamente qualquer jurisdição sobre o caso. Se Festo ignorasse o apelo e permitisse que algo acontecesse a Paulo, o próprio governador seria responsabilizado por crime de traição contra a autoridade sagrada do imperador. Visivelmente nervoso, Festo levantou-se e convocou imediatamente o seu concílium. Atrás das cortinas pesadas do tribunal, o sussurro dos assessores jurídicos era frenético e tenso. Eles analisavam os precedentes legais, mas não havia qualquer saída. O apelo era válido, o cidadão era romano e o direito era absoluto. Ao retornar ao seu assento elevado de julgamento,
Festo não era mais o mestre soberano da situação. Ele era agora apenas um pequeno intermediário de uma engrenagem imperial muito maior e mais complexa. Com uma expressão de frustração contida, ele pronunciou a frase histórica que selaria o destino do mundo antigo. Apelaste para César irás. Estas palavras não eram apenas um despacho burocrático frio, eram o passaporte oficial de Paulo para o coração pulsante do Império Romano. Ironicamente, a tentativa desesperada da elite religiosa de eliminar Paulo resultou em sua maior vitória estratégica. Em vez de ser levado a uma emboscada mortal em uma estrada poeirenta da Judéia, Paulo agora seria transportado com o custo, a segurança e o prestígio de uma escolta militar romana até a capital do mundo conhecido. A manobra de Paulo foi de uma genialidade tática impressionante. Ao apelar diretamente para Nero, ele garantiu que o Estado romano se tornasse seu protetor oficial por obrigação legal. Os sicários, que aguardavam ansiosamente para derramar seu sangue nas colinas rochosas, agora teriam que enfrentar as legiões de ferro de Roma para chegar perto dele. O prisioneiro havia transformado suas correntes em uma armadura diplomática indestrutível. Cesareia, que por 2 anos fora seu túmulo de esquecimento sob o governo de Félix, agora se tornava o porto de partida para sua missão mais audaciosa e perigosa. A mensagem que começou empoeirada nas ruas de Jerusalém estava agora a caminho do centro nervoso da civilização ocidental, protegida por escudos imperiais. A atitude de Paulo nos ensina uma lição poderosa para a vida moderna. Muitas vezes somos cercados por tribunais menores, sejam eles julgamentos sociais, pressões políticas ou sistemas corrompidos, que tentam nos encurralar em narrativas de injustiça. A história de Paulo nos encoraja a não aceitar julgamentos de quem não tem autoridade real sobre nossa integridade ou propósito de vida. Ele nos mostra a importância de manter a visão na instância superior e de saber utilizar as ferramentas ao nosso alcance para proteger a missão que carregamos. Sob pressão extrema, a integridade moral e a clareza estratégica são as únicas forças capazes de mudar radicalmente o curso da história humana e abrir novos caminhos. O tribunal de Cesareia finalmente se esvaziou, mas o impacto daquele dia ressoa através dos séculos. O jogo político de Festo falhou. O ódio cego dos líderes judeus foi frustrado e Paulo iniciou a jornada épica que levaria o cristianismo dos confins da Judéia até os palácios imperiais de Roma. Se você também sente que está sendo injustiçado por situações que tentam limitar seu potencial, lembre-se do apóstolo estrategista que não se curvou. Comente abaixo a frase "Eu apelo para o alto", para mostrar que você também busca a justiça que transcende este mundo. Este foi o fim de uma era de estagnação e o começo de uma viagem que mudaria a face da história para sempre. Nos vemos em Roma no próximo episódio desta jornada.